graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus continue abençoando sua vida, que nos continue abençoando sua vida de uma maneira rica e poderosa, tá? Hoje vamos falar sobre aspectos geográficos que foi ligado à vida de Jesus, tá? Algumas coisas que a gente pode dizer, como assim? Nós temos aqui, por exemplo, o que é o povo de Israel? Era um povo que tinha o conhecimento do Deus verdadeiro e que estava à sua espera. Só que eles não reconheceram, como de lá em João, né? O mundo que tinha também perdido sua fé nas suas divindades. Uma língua, né, universal, que todos falavam, meio de propagar as boas novas, que era o quê? A língua mais comercial. O grego é o que equivale ao inglês hoje. O inglês, né, hoje o inglês é a língua mais universal que existe, nos dias atuais, o grego era naquela época, né? As vias de comunicação. O que é as vias de comunicação? As estradas. Ou seja, uma das coisas que o Império Romano deu de maior importância, né? Uma das maiores heranças que o Império Romano fez para propagar o cristianismo era o quê? As estradas, a infraestrutura, estradas, aquedutos, aquela coisa toda. Então, tinha segurança o tempo todo para você viajar de um lado para o outro, porque os romanos davam essa segurança, né, por guarnições. E também tinha a questão também das sinagogas, né, estabelecida nas principais cidades do Império Romano, tá? Então, o que que acontece? O que que tem a ver tudo isso aqui, esses aspectos que estavam ligados, né? A gente vai dar uma olhada aqui, algumas coisinhas aqui, para que você possa entender melhor o que estão falando aqui. Vamos lá. Essa primeira parte aqui, vou aumentar aqui a tela para que vocês vejam melhor. Vamos lá. Jesus, né, estava aqui nessa parte aqui primeiro. Ele nasce aqui em Belém. Depois, né, ele vai para Jerusalém, que é pouco aqui em cima. Belém para Jerusalém, que ele é apresentado, né? Quando ele é apresentado, vai ter sua circuncisão, né? Aos 8 dias de idade, né? E daqui ele vai fazer o quê? A fuga para onde? Para aqui, ó, para o Egito. Ele ficou aqui no Egito. Quando, né? Aqui nesse cantinho aqui todo aqui. Que lugar do Egito? Ninguém sabe. Mas o que acontece? José foi avisado, né? Deus avisou a sua família que poderiam retornar, né, por orientação divina. Então eles voltaram tudo de novo, passaram por Gaza, né? E por aí vai. E eles, né, eles ficaram onde? Em Nazaré. Nazaré, ou seja, é onde Jesus morou até a consumação do seu ministério, tá? A consumação de tudo aquilo que ele já a ser apresentado. Só que ele sai de Nazaré, ele vai ter que ir para um cantinho aqui embaixo aqui. Aí nós vamos para um outro mapa que nós vamos analisar. Esse mapa aqui já vai nos mostrar do seguinte, tá bom? Jesus volta, tá bom, do Egito, e ele morava onde? Morava na parte da Galileia, aqui em cima. Então, o que acontece? Ele sai justamente lá de Nazaré, tá bom? Que é aqui de Nazaré, ele vai se encontrar com João Batista aqui no Rio Jordão, praticamente nesse ponto aqui, próximo ao Mar Morto, tá ok? E é justamente aqui onde inaugura o ministério, entre os Rio Jordão, Mar Morto aqui e Cidade de Hebrom. Aqui é uma parte que tem um deserto, e aqui é onde Jesus foi tentado. Então, nós chamamos aqui de período da inauguração, tá certo? Depois ele vai mais ao norte, onde ele vai começar, perto da cidade natal, né, que é
lá em Nazaré, próximo, que é em Caná da Galileia, que é pertinho aqui, nesses arredores aqui, que ele vai começar a fazer o primeiro milagre. Depois ele vai para uma cidade chamada Cafarnaum, que é pertinho do Mar da Galileia, tá? Depois ele vai para Jerusalém, volta para Jerusalém para a purificação do templo, né? Ele vai se encontrar com Nicodemos, tá certo? Aí depois, isso aqui é a segunda parte. Aí a terceira parte aqui, na Galileia, né, que nós falamos. A quarta parte aqui, o que? É o ministério, né, no qual ele vai chegar na Judéia. Como assim? A gente da Judéia. Ele vai ter pouco registro nesse período. Naquele ali ele fazia, nessa parte aqui, na Judéia, ele fazia discípulos, batizava discípulos, tal. E ele foi para Jerusalém, passou em Sicá, encontrou com a mulher samaritana, né, nessa parte, onde que ela encontrou com a mulher samaritana. Legal, bacana, né? Inclusive, nesse período aqui, tá? Mas aí ele vai para cima de novo, Galiléia, que aqui ficou durante 18 meses. Cara, esse de 18 meses aí de registro, ou seja, foi de Jerusalém para Nazaré. Aí ele ficou lá, chamou os discípulos, teve pesca milagrosa no Mar da Galileia, tal e tudo mais. Cafarnaum, cidade de Naim, Gerasa, Nazaré, né? E por aí vai. Tranquilo. Ministério da Galileia aqui, beleza. Agora, o ministério na Pérea, que é aqui do lado, que ele vai de Cafarnaum, vai passar por aqui tal, e depois ele vai para cá. Então, o que acontece? Justamente que quando ele enviou 70 discípulos, parábola do samaritano, né, Betânia, que ele vai falar, visitar Marta, Lázaro, e Betânia é justamente o que? Fazia justamente parte dessa parte aqui, dessa região da Pérea. Tá? E o que mais? Vamos aí depois vai para a semana da paixão, vai dessa parte aqui, dessa região, vem para cá. E aí, meu irmão, da cidade que vai para o templo, vai para o cenáculo, Getsemane e tudo mais, vai perante Pilatos e de lá, meu irmão, vai para o Calvário, tá certo? E depois ele vai, nessa parte final, ele vai justamente de Jerusalém, que vai para Emaús aqui, todos já conhecem essa parte. Ele vai próximo aqui, perto da Mar da Galileia, que ele apareceu para 70 discípulos. No monte na Galileia, que ele apareceu para 500 discípulos. E perto de Betânia, né? Aqui, que vai no Monte das Oliveiras, né? Que é próximo a Betânia, aqui no Monte das Oliveiras, que ele vai se ascender. E esse mapa aqui é justamente o quê? É o mapa, né, da cidade de Jerusalém na época de Jesus Cristo. Lembre-se que a cidade era até aqui, só que ele se acendeu mais para frente, para cima. Ou seja, como assim? O templo era aqui, só vivia no máximo que até na fortaleza aqui, não passar para cá. E o que acontece? E aqui é um vale, são dois vales aqui, o Vale de Inom e o Vale do Cedron, tá bom? Inom e Cedron, aqui para cá, Monte das Oliveiras, esse campo, esse pontinho aqui, onde ele se acendeu, tudo mais. Mas vamos lá. O templo era quase finalzinho da parte aqui. Só que o que acontece? No tempo de Jesus, ou seja, o Herodes o Grande, ele vai ampliar, tá, os muros, ou seja, o que entra dentro dos muros. Por exemplo, tanque de Betesda, o Gólgota, né, o Monte Caveira, o Horto do Sepulcro, Bezeta, que é a cidade nova, porque aqui é a cidade alta e a cidade baixa são desde o Velho Testamento, e aqui já é a cidade nova, essa parte aqui. Ou seja, ampliaram mais ainda, inclusive, tá certo? E o que acontece? Aqui nós temos como possíveis lugares, por exemplo, a gente vê aqui, por exemplo, a inclusão, por exemplo, do Calvário, que é o lugar onde possivelmente morreu, o Horto do Sepulcro, onde possivelmente ele foi
posto, né, dentro do onde ele apareceu, né, onde ele se ressuscitou, onde foi enterrado e ressuscitado depois, né. 3, que é a fortaleza Antônia, né, que Jesus pode ter sido acusado e condenado pelos pela galera ali ridicularizada a cidade, foi açoitado nesse lugar. Paulo aqui foi preso, inclusive o apóstolo Paulo, onde depois foi preso e relatou a história da sua conversão, foi por aqui. O tanque de Betseda, tá? Que ele curou uma pessoa inválida, né? Paralítica, no dia de sábado. O templo, ninguém precisa de falar sobre o templo, tá tudo aqui, tá tudo certo, beleza. Então, o que acontece? Tem o Getsemane, que é nesse cantinho aqui, né? O Getsemane. E o Monte das Oliveiras é aqui, tá? Onde Jesus se ascendeu, tá? Então, o que acontece? Todas essas referências servem para que a gente possa entender bem aquilo que Jesus fez nos seus últimos dias. E é importante da gente olhar, analisar tudo isso, por quê? Porque é muito bacana, né? A gente chegar. Eu até recomendo, tá, que você vá até ali na Dolder Câmara, aqui em Del Castilho, tem uma exposição, né, da cidade de Jerusalém, uma maquete bacana que vai mostrar todos os pontos ali da cidade de Jerusalém, como ela é hoje, inclusive, tá? Inclusive na época de Jesus, como é hoje. Sem precisar você, a entrada acho que é franca, não precisa, acho que não precisa pagar nada não, creio eu, mas eu acredito que seria uma boa de chegar a olhar exatamente algumas coisas que a gente fica sabendo apenas. Algumas referências bíblicas, né? Poxa, na Porta Formosa, Pedro Pedro e João levantaram paralítico, tá legal, mas onde é que é essa Porta Formosa? Onde é que é o templo? Onde é que é isso? Onde é que é... Então é o seguinte, eu acho que é bacana, legal você dar um pulinho lá, pra você ver como é que é essas maquetes, tá certo? Deus abençoe você, a sua vida, e que você tenha uma semana super abençoada na graça e na paz de Deus, em nome de Jesus. Tchau, tchau.